Então será que Klabin finalmente ficou barata? Será que Klabin é uma empresa boa na minha estratégia, assim como ela é na estratégia do Hugo? E os dividendos de Klabin? Nesse vídeo é sobre isso que eu vou falar. Se parece legal, já deixa o dedo no like. Quando eu comecei a investir, eu me lembro muito, mas muito bem, que eu me sentia muitas vezes muito inseguro na hora de tomar a decisão de quais ações comprar. Alguns anos depois, em 2013, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro como analista de investimentos para um fundo de investimentos em ações, eu lembro que eu achava que logo aquela sensação, de insegurança ela ia passar. Só que ela não passava. Eu seguia me sentindo inseguro na hora de decidir quais ações comprar, ou no caso ali na minha ação profissional, na hora de recomendar ou não compra de uma ação ali para os gestores do fundo em que eu trabalhava. E olhando para trás, hoje eu consigo entender que aquela sensação de insegurança que o Ramiro tinha é uma sensação extremamente normal, super comum e absurdamente compreensível. Afinal de contas, nem sempre uma decisão de compra de uma ação é uma decisão óbvia. Na verdade, quase sempre ela não é óbvia. Afinal de contas, tem sempre alguém discordando. Não sei se você já parou para pensar, mas sempre que você abre seu home broker e vai comprar uma ação, vai comprar, sei lá, um lote de 1000 ações da Klabin, tem alguém que está vendendo para ti 1000 ações da Klabin ao mesmo preço pelo qual você está comprando. Em outras palavras, tem alguém discordando da tua visão naquele momento em que você está comprando. Passam-se alguns anos aí desse meu início no mercado financeiro e hoje já um pouco mais enrugado, eu tenho a convicção de que uma forma de você reduzir essa sensação de insegurança e ter mais clareza sobre o que você está fazendo é investir com base numa estratégia clara. E é o que eu falo aqui todo santo dia no YouTube, é o que eu falo em todos os vídeos. A bandeira que eu defendo é a bandeira do investimento com clareza, com uma estratégia clara de investimento. E muitas vezes eu deixo claro, nem precisa ser a minha estratégia, não precisa ser a máquina de dividendos, que é outra estratégia aqui que a gente ensina no Clube do Valor, mas tem que ser uma estratégia clara. Por isso aqui hoje, depois de falar um pouco sobre a Klabin, sobre os resultados recentes dela, sobre alguns múltiplos dela, sobre os dividendos dela, eu vou conectar a Klabin com a minha estratégia de investimento. Beleza? Então vamos lá. O que faz a Klabin? A Klabin basicamente é uma empresa gigante aí dos setores de papel e celulose, avaliada em mais ou menos 20 bilhões de reais. É o que dá para ter uma boa dimensão do seu tamanho, ainda mais quando a gente coloca ela em comparação, em contraste com outra empresa do setor, como a Irani, que a Klabin vale praticamente 10 vezes mais do que a Irani. E a Klabin ela é uma empresa mais antiga, inclusive, uma das mais antigas do setor. E antes de falar como é que a Klabin tá hoje, eu quero passar aqui pelas comparações mais diretas com a Irani. Não sem antes lembrar que é quem é clubista, quem acompanha todos os vídeos do Clube do Valor, quem entende que eu tenho uma estratégia clara de seleção de ações, que é a estratégia que eu aplico na gestão ou na consultoria aqui dos nossos clientes de wealth do Clube do Valor. Mas eu preciso fazer um aviso que na segunda-feira agora, dia 26 de junho, a gente vai abrir vagas pela última vez, ou seja, para a última turma do meu treinamento completo de investimentos em ações, o DMA 2.0, um treinamento que te mostra como conquistar liberdade financeira investindo em ações com muita clareza, seguindo a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E todos os alunos dessa turma, que vai ser a última, vão levar acesso vitalício ao ranking mensal das ações mais baratas da bolsa, atualizado todos os meses. Então, se você quiser saber mais sobre isso e aproveitar essa chance que vai ficar aberta por pouquíssimo tempo, a partir do dia 26, vou deixar aqui o link por uma página que você pode fazer sua pré-matrícula no DMA. A pré-matrícula é gratuita e fazendo a pré-matrícula você vai saber mais informações sobre o treinamento, cujas vagas vão abrir dia 26. Dito isso, vamos fazer uma comparação aqui entre a Klabin e a Irani. Empresas que, por estarem no mesmo setor, muitas vezes são bastante comparadas, embora exista uma diferença grande, como eu já comentei, de tamanho dela. A Klabin é mais ou menos 21 bi de valor de mercado, 42 bi de enterprise value, que é o valor de mercado mais a dívida da empresa menos o valor que ela tem em caixa. Enquanto a Irani tem mais ou menos 2 bi, 2.3 bi de market cap, 3 bi de enterprise value, ou seja, ela é bem menor do que a Klabin. A Klabin é bem maior que a Irani. Além disso, outra diferença é sobre a antiguidade, A Klabin ela é bem mais antiga, ela é lá de 1899, entrou em 1902 no setor, enquanto a Irani é de 1941. E eu sei que existe essa dúvida, porque uma pergunta bem comum que eu vejo por aqui é a seguinte: poxa, Ramiro, vamos lá, eu tenho já ações da Klabin, faz sentido eu comprar a Irani? Essa dúvida, por exemplo, o Adonias deixou aqui
pouco tempo atrás. E é um bom gancho para eu trazer aqui que sim, muitas vezes pode fazer sentido ter duas ações do mesmo setor e muitas vezes duas empresas no mesmo setor tendo clientes muito parecidos, né, das mesmas indústrias e condições muito parecidas de mercado acabam tendo resultados muito diferentes. Lá atrás no Clube do Valor, em 2016 e 2017, a gente chegou a ter ações da Magazine Luiza e Via Varejo, duas ações do varejo. Na época até que as duas subiram bem, mas Magazine Luiza muito mais. E a própria comparação entre Klabin e Irani, o que a gente enxerga no passado recente, nos últimos 5 anos, é isso. Um resultado muito mais expressivo aí na valorização das ações da Irani, que cabe destacar que não tem nada a ver com relação a como as empresas vão performar daqui para frente. Mas é uma dúvida comum que eu tinha que passar antes de passar para as próximas dúvidas importantes, né? Como é que tá a Klabin hoje? Como é que foram os resultados recentes dela? Como é que tá a Klabin em termos de dividendos? E principalmente, né, se a Klabin tá barata ou não. Sobre a Klabin hoje. Nesse ano, as ações estão subindo mais ou menos 12%. Nos últimos 12 meses, elas também sobem mais ou menos 12%. E o que tá por trás desse resultado das ações é o que acontece com a empresa. Que ali, né, no início de 2023, ela foi rebaixada. Aí teve seu preço-alvo cortado, né, por um banco de investimentos depois do resultado do quarto TRI. Aí depois veio o resultado do primeiro TRI de 2023, que vieram dentro do esperado, na média, né, da maioria dos analistas do mercado, com uma alta boa em relação a 2022, e isso tornou alguns analistas sell-side, né, que são os analistas que fazem análise para fora, né, da empresa que eles trabalham, mais otimistas. O BBA, por exemplo, depois do resultado do primeiro TRI de 2023, seguiu recomendando compra das ações da Klabin, com preço-alvo de R$23. O Santander também tem recomendação de compra. O Itaú BBA também tem recomendação de compra. O Citi mantém indicação de compra. E para essas pessoas otimistas, o resultado veio dentro do esperado, que não é nada mal. Agora, o que estava por trás desse resultado? O que esperar dos dividendos também? Ela tá barata ou não? Vamos dar uma olhada. Em termos de resultado, tá? A empresa entregou uma alta da receita ali mais ou menos em linha, um pouco acima da inflação, de 9% de alta, com um yield de fluxo de caixa livre bem relevante, de 20%, um retorno sobre capital empregado na atividade de quase 20%, alto também, mantendo seu endividamento estável e aí com proventos na casa de 1,6 bi. Isso tudo, tá? Com volume de vendas estável em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, mas com um ajuste aí nos preços que fez com que a receita líquida aumentasse e também, né, com despesas um pouco menores, vendo o seu EBITDA aumentar também, aumento aí de 13%. Em termos de endividamento, a empresa vem caindo aí seu grau de alavancagem, né? Saiu lá em 2020 de 4,7 vezes a relação entre dívida líquida e EBITDA para 2,6 vezes agora, o que é algo relativamente controlado e com dividend yield maior, né? Com um dividendo distribuído mais agressivo, né? Com aumento aí dos dividendos distribuídos, nos últimos 12 meses é 1,6 bi, dentro da sua política de distribuição de proventos entre 15% a 25% do EBITDA ajustado. Com essa política de proventos, a empresa atualmente está com dividend yield dos últimos 12 meses de 6,73%, que é bem acima, né, do histórico da empresa, do histórico médio. Eu sei que pouco tempo atrás chegou a mais do que isso, chegou até 8%, mas no histórico ficou sempre ali perto de 3,5%, 4%, o que pode te fazer pensar o seguinte, vamos lá, né? Uma empresa com ROIC alto, quase 20%, uma empresa com yield de fluxo de caixa livre alto, de 20%, com dividendos crescentes, com resultados crescentes, recomendada por um monte de casa de análise, queridinha do Barsi, que é um cara que todos nós, acredito eu, admiramos bastante. Cuja filha, Louise, o Felipe Ruiz e o Baroni fazem um trabalho muito bom nas ações Garante o Futuro. Com tanta coisa boa, é uma empresa que vale a pena, né? Ela tá barata, certamente, não é? A resposta depende de cada investidor. Se tivesse uma resposta universal, não teriam ordens, não teriam negociações, não teria compra e venda de ações, porque, de novo, né, cada compra tem uma venda no mesmo preço. E aí, como você faz para saber se vale a pena investir numa ação? Eu, Ramiro, acredito, como eu falei no início desse vídeo, que você tem que ter um norte, você tem que ter uma estratégia, tem que ter um método para saber. Aqui no clube, a principal estratégia de seleção de ações a gente aplica com os nossos clientes de wealth, são clientes que a gente cria um plano para liberdade financeira, em que a gente cria uma carteira de investimento sob medida, desenhada especificamente para cada pessoa, em que a gente investe discricionariamente em ativos, sobretudo de renda fixa, né? A gente não aloca esses clientes em fundos multimercado ou fundos de renda fixa. Às vezes compra discricionariamente as ações também, às vezes investindo no próprio fundo do Clube do Valor. Enfim, a gente usa com eles a estratégia das ações mais baratas
da bolsa. Eu vou falar mais da parte técnica, né? A gente basicamente pega todas as empresas que estão na bolsa, roda alguns filtros, como o filtro de liquidez, a gente olha mais para ações mais negociadas, filtro de resultado operacional positivo, filtro setorial, e depois desses filtros a gente transforma o EBIT em lucro operacional, divide o lucro operacional pelo Total Enterprise Value e a gente chega numa métrica chamada Earning Yield, que eu não inventei, basicamente. Eu me inspirei naquele livrinho ali, ó, A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, né, que tem uma fórmula para a seleção de ações. Aqui a gente adaptou a fórmula mágica, né, fez testes para ajustar aqui ao Brasil, e disso saiu a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que a gente testou e os resultados são esses. Quem é clubista já viu isso 1000 vezes. Aí você pode pensar, tá, Ramiro, então o Klabin tá barato ou não no seu método? Bom, para conhecer melhor o meu método, sem ser cliente de Wealth, que para ser cliente de Wealth você tem que ter mais de 500 mil reais para investir, você ou tem que entrar no DMA ou aprender de forma gratuita. Se você quiser aprender de forma gratuita, sem toda a profundidade, sem ter acesso ao ranking vitalício das ações mais baratas da bolsa, tem esse book aqui, ainda distribuído de forma gratuita, né, ainda sendo distribuído grátis, em que eu explico melhor a estratégia e ainda revelo 10 ações que estão baratas nesse mês. E aí o negócio é o seguinte, né? Se você leva a sério investir por longo prazo e quer ter clareza sobre como tomar boas decisões com uma estratégia clara, então você precisa ter acesso a esse book. Eu vou deixar o link aqui. Se você quiser agora que a gente faça o trabalho para ti e tem mais de 500 mil reais para investir, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer os nossos serviços de Wealth. E toda essa estratégia que eu expliquei agora, a gente ranqueia todas as empresas no ranking como esse que está na tela. E nesse ranking, as ações da Klabin estão na 34ª posição, com um earning yield de 14,71%. Então, sim, ela está mais barata que muita empresa, mas ela não está entre as 20 mais baratas da bolsa, que são as ações que a estratégia diz para comprar. E o que eu quero concluir aqui é que você precisa de um método para investir. O método vai te trazer muita clareza. Se você quiser conhecer por cima o nosso método, vou deixar aqui o link do e-book que você pode baixar. E se você quiser saber se Uzi Minas passa no nosso método, se ela segue barata que nem estava no passado, vou deixar outro vídeo aqui para você seguir assistindo. Grande abraço e até mais.